E aí, tudo bem? Vamos tentar resolver a questão aqui do jornalista que atacou o Bolsonaro. Vamos entrar no porquê da questão. Eu vi primeiro no ClickTime, eu recompartilhei, não sabia se era o link do Terça Livre ou se era o Ozzy. Depois eu vi no canal do Ozzy lá sobre um professor ter ofendido o Bolsonaro. Então eu vou dar as duas contramãos da situação. Eu achei até interessante, eu encontrei a policial que foi preconceituosa comigo, que foi intolerante. Foi um monstro. E eu tava até pensando, ó, teve pessoas que diziam que era de uma organização que quiserem intervir na situação. Falei assim, olha, eu resolvi os meios legais, mas mesmo se eu não tivesse entrado pelos meios legais e ter me ferrado, eu não poderia ter aceito uma ajuda do meio ilegal, porque eu acredito em Deus e acredito que a justiça dos homens não é a justiça de Deus, né? Eu tenho uma visão completamente diferente, porém, em certos casos é preciso fazer o que eu fiz, entrar na justiça, pedir que a justiça dos homens seja realizada, porque a pessoa, ela não quer parar de fazer mal para você, a pessoa não vai mudar, a natureza da pessoa é horrível. Então vamos entrar na questão aqui. Teve um jornalista que falou que queria o fim do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, nem da filha e nem da esposa dele, né? Mas ele esqueceu do caçula do Bolsonaro, né? Mas o porquê que ele falou isso? Infelizmente, eu que também sou descendente de europeu, ou nós europeus, tivemos uma fundação da nossa própria vida feita por sangue pelos povos orientais. Mas a gente que calça essa briga com o povo oriental, a gente era escravo dos romanos. Os romanos, eu não sei a questão oriunda lá da fundação da cidade de Roma, Rômulo e Rémulo e tal. Eu fiz até um vídeo sobre dívida cultural dos europeus que tem pelos romanos. Não vejo nenhum europeu ficar chorando, falando: ai, eu sou europeu, esse italiano me torturou meu tataravô, socorro, me salva, Deus. Nunca vi isso, né? E além disso, né? Além de houver o comportamento horrível dos povos bárbaros, né, e a cultura dos povos bárbaros, a esquerda, ela estabeleceu uma verdade. Não importa quem você seja, a vida que você viva, o que você fez, o que você errou, o que importa é você viver, e a sua vida é uma construção. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso daqui, sobre a sua interpretação, né, o seu ponto, não é o ponto de vista, né, mas é relativo à palavra ponto de vista. Você tem uma origem e qual realidade que você tem em relação à verdade, porque a gente não sabe, a gente sabe que isso daqui existe, mas como é que eu sei que isso existe? A gente começa a criar um labirinto de bases de informação, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. E aí a esquerda, ela não se importa pela construção da moral, não se importa por certo e errado, não se importa. Hoje eu vou dar um caso aqui que eu achei até interessante. Eu vi uma família pobre, eu vi uma senhora, uma filha e a neta, as três andando de mão dada, né? E aí eu pensei assim, que coisa, hein? A filha não se importou com a mãe, né? Colocou uma criança para a mãe cuidar, e geralmente isso acontece muito pelas pessoas pobres, porque elas cedo têm a vida delas, né? E acabam tendo filhos, né? E a avó que cuida dos filhos, e a filha não tem aquele apego, né? Pela mãe, né? E as pessoas não se importam. Porém, a questão aqui é que eu estou sendo respeitoso, né? Porque a pessoa se resignou como mãe, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, a pessoa não gosta da coisa, a pessoa resolve, né, assumir como que se sente por dentro, tem uma personalidade extremamente delicada, etc. E mesmo assim, põe uma criança no mundo e põe uma criança cedo e não dá o amor e estrutura. Mas a esquerda quer perdoar tudo isso, a esquerda acredita que essa concepção e todas as concepções, ou até a minha mesmo, a minha vida que eu vivo, né? Os problemas de comportamento, que eu sou uma pessoa que eu respondo muito, ou a minha depressão, a minha raiva, ou como eu trato as pessoas bem ou não, é uma consequência
do mundo à minha volta e a minha incapacidade de superar todos os obstáculos, e tudo isso é por uma estrutura muito errada, construída pelos portugueses, porque os portugueses não planejaram na vida de todo mundo. Então a esquerda acredita que você aceitar as pessoas, independente se a pessoa matou, se a pessoa assassinou, se a pessoa roubou, mas até um ladrão, na visão da esquerda, é uma vítima de uma sociedade, é um coitado. Ou até mesmo aqui pensando aqui, será que o pessoal achar que é preconceito eu fazer esse questionamento do que eu fiz anteriormente aqui? Um ladrão, ou até um assassino, ele assassinou porque era tão importante aquilo que ele adorava e tudo nele foi destruído, e aquela pessoa sem querer mostrou que tinha mais poder que ele, porque tinha um celular, que tinha um carro, etc. E o bandido foi lá e matou. E o bandido também, apesar dele ser o vilão da história, de fazer uma vítima e de todas as pessoas se tornarem refém desse bandido também é uma vítima. Então existe toda uma construção de esquerda que faz a pessoa falar assim, mas o Bolsonaro não concorda com as nossas ideias, então o Bolsonaro ele tem que sumir. E além disso, dessa construção intelectual do pensamento principal da filosofia de esquerda, que é essa que eu falei aqui, né? O Bolsonaro é contra a esquerda, o Bolsonaro é contra as ideias de esquerda. E aí a pessoa, ela tem a sua assinatura mental, ou pelo fato de gostar da esquerda, ou sentir coisas que emanam da esquerda. Olha, eu não acredito em nada, olha, eu não sei de nada, olha, eu nunca tomo uma escolha. Igual o Henri Bugalho. O Henri Bugalho mesmo, o Henri Bugalho odeia o Bolsonaro, diferente do Paulo Filósofo, diferente do Paulo Filósofo, porque o Samuel Burelli é parecido um pouco com o Henri Bugalho, o Clayson, cada um tem uma construção, mas até a Sabrina da Tese dos 11 lá é uma pessoa que você não vê uma construção, eles não acreditam em nada, essa é a verdade deles. E o Henri Bugalho, além de tudo isso, ele se parece muito com o Sam Magalhães, muito com meu pai, uma pessoa depressiva, que não tem continuidade das coisas, que desiste das coisas, fica cansado, entra em depressão, não tem muita força de vontade. O Henri Bugalho leva o canal dele feito nas coxas. Até mesmo eu fiz um vídeo falando assim, pô, como é que eu posso odiar o Henri Bugalho se eu vejo o meu pai no Henri Bugalho? E meu pai, ele erra muito, mas meu pai tem um ótimo coração. E eu acredito que apesar do Henri Bugalho pagar uma de mal na internet... Espera aí, eu vou ao carro do Alves aqui. Não dá, a moça ainda não está muito distante. Aí entra a questão, né? O moço lá falou coisas ali horríveis ao Bolsonaro, né? Sem falar que existe uma loucura, mas vamos lá. Então ele desejou o mal ao Bolsonaro, disse que o Bolsonaro é errado, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo, que o Bolsonaro merece isso. Mas por que ele disse isso? Talvez ele está sofrendo algum problema, alguma pressão na vida. Ele é um militante de esquerda, ele está extremamente desgastado e estressado, e ele morreu de tanto sofrer pensando no Bolsonaro. E existe uma panela que odeia o Bolsonaro, mas aí vem um grande problema. Se o Bolsonaro abrir um processo contra esse homem, mandar prender contra esse homem, ele vai falar, eu virei Marte, eu tô sendo perseguido porque eu dei minha opinião, porque o Bolsonaro ele é opressor, o Bolsonaro ele é mau, ele desrespeita as minorias, ele desrespeita as mulheres, os gays, os negros, isso, aquilo. E o Bolsonaro me desrespeitou porque eu fiz uma crítica ao meu objetivo de esquerda, etc e tal. E entra naquele relativismo, né? E se o Bolsonaro punir esse homem, né? O Bolsonaro é que vai sair como vilão da história, né? Porém, a situação está muito complicada. Ninguém quer sentar e conversar e entender as coisas. Tudo se tornou idolatria, tudo se tornou, como fala, aquele sistema de idolatrar as coisas. Os seres humanos perderam a sua razão. Não existe uma estruturação do ser, do homem, de entendimento. Como o Olavo de Carvalho fala, todo mundo se tornou analfabeto funcional, principalmente o pessoal de esquerda, como algumas pessoas de direita. Nossa, cara, eu tenho mania de ficar muito sério, puxa aqui, o olho tá doendo aqui. Ainda tá sol, ainda puxa mais ainda. E aí cara, é uma questão extremamente complicada, mas agora eu quero dar o outro lado. Eu vi um canal do motoqueiro ontem, vi esses dias. Os motoqueiros aqui de São Paulo estão reclamando que a polícia está uma pessoa aqui me responde, daqui a pouco eu respondo essa pessoa. A Uber
A Uber não. Os motoqueiros. É que essa pessoa aqui tá falando sobre a Uber pra mim. Os motoqueiros estão reclamando que se você amarrar uma bolsa que eles andam, até mesmo eu tenho uma bolsa que eu faço compra no mercado, amarro a bolsa na gaiola de moto ali, na gaiola de moto, na gaiola de gás, né? Pra mim aquele é gaiola de moto. Na gaiola de gás e subo e vou pra minha casa lá, né? Aí os policiais estão falando que você pegou uma bolsa, amarrou ela na moto e virou um bagageiro. E aí quando você amarrou no bagageiro, você transformou sua moto num baú, e moto-baú só é para quem trabalha, e quem não trabalha não tem direito, porque isso é uma licitação, uma regulamentação que o governo deu aos indivíduos da sociedade. E essa regulamentação que o governo deu aos indivíduos da nossa sociedade e tal, é uma prova para mostrar que a pessoa conquistou um título e que ela pode exercer um trabalho. Ela segue várias regras e normas, onde que ela vai respeitar todos e todas, e que ela merece o respeito porque ela tem a oportunidade de Estado dar um bagageiro para ela andar, né? Eu até penso, como falam, um dia aí pegar uma moto nova, sair do gás e entrar como fala, eu acho que é Log, falou que eles pagam até R$500 em uma corrida na Log, né? Mas precisa ser uma moto grande para pegar uma corrida de R$500, né? Eu sou muito pesado, né? Aí voltando à questão aqui, né? Aí vem a questão aqui, por que um policial vai fazer uma coisa dessa, né? O que leva a construção do policial a tomar uma atitude dessa? Eu até me pergunto, por exemplo, um policial, ele tem mania de lavar o carro dele. Por quê? Ele fica tão nervoso, tão tenso no serviço dele, por tantas preocupações, e ser policial hoje é uma humilhação, que ele tenta organizar o carro dele ali, porque ele tenta ter organização no serviço dele. Ele vê um caos, as ruas todas esburacadas, ele recebe mal, as pessoas são mal educadas, as pessoas estão em desespero. Não existe o valor e não existe a moral de ser policial hoje no nosso país aqui, né? E a família está totalmente destruída. Porém, perante a primeira emenda, perante as leis do mundo todo e perante a Deus, o policial, ele tem o dever de cuidar da vida dos cidadãos, ele tem o dever de cuidar de uma cidade, né? Povos mais primitivos, eles não tinham o dever de cuidar dos cidadãos, só tinham que cuidar da fortaleza e tal, e da cidade, dos impostos, ou até as sociedades modernas agora. E aí o policial, com toda a sua construção, ele perde o viés de entendimento que a vida é totalmente errada, que ele simplesmente é um cara pago pelo Estado, ele tem que usar o Estado, e o Estado tem que punir os cidadãos que estão sofrendo, que a vida do cidadão é toda errada. Por exemplo, eu tinha que terminar meu rosto, eu já estou indo para 40 anos e nunca consegui terminar meu rosto, e não vou conseguir terminar por falta de dinheiro. O Estado nunca me fez nada, ninguém nunca me fez nada para mim, os meus pais tentaram fazer tudo para mim, etc, me cuidaram, fizeram várias cirurgias comigo, mas a vida minha é um descaso. Hoje a vida de todos os brasileiros é um descaso, igual o vídeo que eu falei sobre democracia. Não existe democracia nesse país aqui. E aí, voltando à questão aqui, o policial, ele aprende que, em primeiro lugar, ele tem que guardar a ordem do superior, o superior tem que guardar a ordem do superior, o superior ele atende infelizmente aos políticos. Os políticos esqueceram o objetivo da estrutura da sociedade. E aí eles veem um motoqueiro lá, o cara totalmente ferrado, o cara com a coluna fora do lugar, o cara não aguenta carregar a bolsa, às vezes, ou ele vai ter que, como fala, colocar na bolsa deles 3, 4 sacos de ração de 60, 70 quilos cada um. Dentro da bolsa, eu acho que não dá pra colocar um saco de ração, porque o saco de ração acho que é maior que a bolsa, mas eu já vi cara botando um saco dentro, um em cima, ele sente em cima do saco, ele amarra ali. Aí o governo dá maior multa, né? Os caras falam que eles ganham R$3 por entrega, R$3, R$4 por entrega. Isso é caracterizado de serviço escravo. Um policial, ele simplesmente só reconhece a ordem dele de organização. Quando ele vê uma pessoa, essa ordem de comando faz ele surtar, faz ele agir extremamente grosseiro, agressivo, sem falar que ele tem medo de ser policial hoje. Então ele vai humilhar a pessoa, etc e tal, né? E a nossa sociedade, ela está tendo uma desconstrução total dos caráteres, né? Sociais, individuais, familiares e tal. A gente precisa restabelecer isso, por isso os conservadores falam. E aí quando alguém de esquerda descobre que
que o conservador ele quer estabelecer valores na sociedade para as pessoas se respeitarem. O pessoal de esquerda fala, ó, esses mesmos valores fizeram tanta escravização, tanta humilhação dos negros, dos europeus, dos latinos, dos indígenas, dos portugueses, dos espanhóis, houve guerras do mundo tal. Então a gente está em uma guerra e a gente não tem um destino correto e a gente não tem orgulho na sociedade, na cidade, na família, nos indivíduos e tal, que vira o maior caos. Mas vamos entrar aqui no ponto aqui. Então, existe toda uma estruturação que cria a inteligência comportamental do policial. O policial, ele precisa lavar o carro dele para ele sentir paz, porque é aí que ele vai esquecer dos problemas dele e vai colocar ordem. Ele quer colocar ordem. Aí, voltando à questão aqui do motoqueiro. O coitado do motoqueiro está totalmente ferrado. Ele leva um monte de multa, perde a habilitação dele. O policial destrói a vida dele. E como posso dizer para você, tudo porque o policial ele não tem liberdade, existe toda uma construção errada dentro da sociedade. Mas eu joguei muita informação, deixa eu tentar. Espera um pouco. Tá, eu não vou conseguir estruturar o vídeo, mas quem sempre paga as coisas é o povo, quem sempre paga as coisas é o trabalhador, quem sempre paga as coisas são os pobres. Ninguém consegue sair da alienação da sociedade, ninguém consegue entender qual é a razão da sociedade, qual é a razão dos indivíduos. Ninguém consegue interpretar o que está acontecendo e definir uma solução correta para ambos. Por exemplo, eu estou aqui na Zona Norte aqui, eu vi um coitado de um moço na rua, alcoolizado, gritando louco, eu tava até com uma camisa vermelha igual a minha. Aí eu falei assim pra ele assim, calma amigo, não sei o que. E o farol tinha aberto, os caras iam passar com ele, eu segurei a moto pra ninguém passar por cima dele, esperei ele passar e vi a moça atravessando. Aí eu parei de novo a moto porque ele estava chegando na calçada. A moça quis aproveitar isso, eu também esperei. O outro moço xingou a mulher lá e foi correndo, né? E cara, a gente tá numa loucura total, né? A gente tá em um caos total, onde que ninguém se entende, onde que todos são idólatras, onde que todos idolatram as coisas acima da vida, dos valores, dos princípios, onde que as pessoas não reconhecem um aos outros, só reconhecem aquilo que não tem. O povo brasileiro é um povo muito miserável, tanto a classe média, tanto rico, tanto pobre, ficam como bichos lutando por coisas, e a gente vive um caos social total. Falou aí pra vocês, pessoal.